Eu estou na fase da minha vida que eu não quero morar em uma cidade isolada, no meio do nada, só para ter direito a um green card ou só para ter direito a uma residência permanente no Canadá, por exemplo. Oi, gente, Silvaneide Deodato aqui, e nessa série de vídeos que eu falo sobre o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, como eu consegui esse trabalho, etc, e respondendo perguntas de vocês. E nesse episódio especificamente eu vou responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência aqui no meu direct nos últimos dias. Por que eu troquei o Canadá pelos Estados Unidos agora? Porque antes eu troquei os Estados Unidos pelo Canadá e agora eu troquei o Canadá novamente pelos Estados Unidos. O que aconteceu para que eu mudasse de ideia? Então, nesse episódio, eu vou explicar para vocês com detalhes. E se você é novo por aqui, meu nome é Silvaneide Deodato, mais conhecida como Sil Bololô. Eu morei nos Estados Unidos de 2019 até 2023, na Flórida especificamente, e 5 meses nesse período eu morei na Carolina do Norte para trabalhar em um summer lá de 2022, se eu não me engano. 2023, setembro de 2023, eu me mudei dos Estados Unidos para o Canadá. Morei lá 2 anos e meio. E agora, em maio de 2026, eu retornei para os Estados Unidos. Estou aqui no estado de New Hampshire, trabalhando novamente. O principal motivo de eu ter me mudado novamente para os Estados Unidos, né, trocando o Canadá pelos Estados Unidos, na situação atual, é a questão do meu visto de trabalho. Porque a minha permissão de trabalho no Canadá é até julho de 2027. Tá, então se você tem permissão para trabalhar até julho de 2027, por que você não ficou? Porque a minha permissão era de trabalhar com aquele determinado empregador, que é aquela última padaria que eu trabalhei, né? Lembram que eu trabalhei, quem me conhece há mais tempo, eu trabalhei em Tofino, num restaurante, 1 ano, depois eu mudei para padaria na outra ilha. Então, para que vocês entendam melhor, para o trabalho no Canadá, existe um documento que chama LMIA, que é uma sigla para Labor Market Impact Assessment. Então, por esse nome feio aí, para vocês entenderem bem, nada mais é do que o governo dá uma autorização de trabalho para que a empresa contrate uma mão de obra estrangeira. Então é isso. Então eu tinha um trabalho, né, com visto de trabalho através desse LMIA com aquela padaria da ilha. Uma vez que você para de trabalhar para aquela empresa, você perde automaticamente a sua permissão de trabalho. Então a empresa contrata você para ir para o Canadá trabalhar para ela, para aquela empresa. Você não tem direito a um work permit aberto, que a gente chama, que é trabalhar para qualquer empresa. Existem 2 tipos de work permit no Canadá. O work permit aberto, que é o open work permit, e o closed work permit, que é o work permit fechado, ou seja, a permissão de trabalho aberta, que é aquela que você consegue para você ir trabalhar para qualquer empresa, tá? E a fechada, que você trabalha apenas para aquele empregador que te levou para o Canadá, que era o meu caso de milhares de pessoas. Então, uma vez que você para de trabalhar para aquela empresa, você não tem autorização de trabalhar para outro empregador. Você precisa enviar a documentação para o governo, solicitar que eles abram o seu permit para você trabalhar para outra empresa, e isso leva tempo. E no meu caso, 1 ano esperando. No Canadá é tudo muito lento, os processos, né, de documentação. E o ano passado, especificamente, começou a piorar, né, a lentidão. Porque mudaram muitas regras, gente. Tipo assim, todo mês mudava as regras. Às vezes, 2 vezes no mês, mudavam as regras de imigração. Mexendo muito com o nosso plano imigratório. Por exemplo, quando eu fui para o Canadá, a ideia era que em 2 anos, né, quando eu terminasse aquele meu contrato com aquela empresa, eu já conseguisse a minha residência permanente. Nesse período aí, como diz o ditado, bem na minha vez, o governo mudou tudo. Por quê? Tiveram várias fraudes, né, várias coisas que aconteceram lá com a imigração. Muita gente voltando para o Brasil, porque tinha um plano, aí daqui a pouco veio a imigração, o governo mudou todas as regras e balançou muito, né, o nosso planejamento. Nós tivemos que mudar estratégias para que conseguisse ficar no país, quem queria ficar, e muita gente teve que voltar para o Brasil, e né, até agora está tendo essa complicação. E essa fase da minha vida, eu tive que repensar, ok, o que eu vou fazer? Gente, então eu apliquei para uma documentação, eu visitei um advogado canadense. Isso foi em fevereiro, não, primeira semana de março de 2025. Eu fui no escritório de advocacia lá no Canadá e conversei com uma advogada de imigração. Falei, minha situação atual é essa, eu não trabalho mais para a padaria lá da ilha, eu gostaria de saber quais são as minhas opções, o que eu posso fazer para aplicar para um Open Work Permit, né, para um visto de trabalho que eu consiga trabalhar para outra empresa aqui nessa região que eu me mudei para Burnaby, no caso, eu estava em Burnaby. O advogado me orientou que, naquele momento específico, o governo estava passando por muitas mudanças nas regras de imigração e, especificamente, para mudança de um work permit fechado, né, que é onde eu tenho a permissão de trabalhar para aquela determinada empresa, para uma permissão de trabalho que eu possa trabalhar para qualquer outra empresa, não existe dentro da lei uma brecha que permite que eu consiga fazer essa troca de status de um work permit fechado para um aberto, para que me desse permissão para trabalhar para qualquer outra empresa. Então, ou seja, resumindo, eu só poderia trabalhar para aquela padaria que eu saí. Ou eu poderia aplicar para um novo LMIA, para um novo sponsor, ou patrocinador em português, para que eu conseguisse uma vaga. E isso, gente,
A região de Vancouver, onde eu estava morando, não estava autorizada a contratar nenhum estrangeiro para aquelas funções, com aquele salário que eles pagavam. Para vocês entenderem melhor, como o governo seleciona as cidades maiores, como Toronto, Vancouver, para que vocês entendam, só tem a permissão, né, em determinadas épocas do ano, de contratar estrangeiros, com essa categoria do LMIA, né, que é o visto de trabalho, trazer de outros países estrangeiros que ganhem acima de $35 a hora. Ou seja, que aquela função pague para aquela mão de obra acima de $35 a hora. Que no caso não era o que eu recebia. Na época, na ilha, eu ganhava o quê? R$27,50 a hora. Para vocês terem uma ideia aí. Então, seria difícil na minha função de baker, né, de padeiro, conseguir ganhar 35 a hora como imigrante. Ou seja, o que o advogado me instruiu? Aplicar para o seguro-desemprego e nesse período de seguro-desemprego continuar aplicando para vagas até que eu conseguisse uma vaga de dentro do país. E foi interessante porque o advogado falou assim, ó, não compensa você ir para o seu país agora, porque você já tem a experiência canadense, você já tem os seus diplomas, suas coisas já tudo traduzidas, todo o seu processo está em andamento. Você já está dentro do país, você tem permissão de ficar até julho de 2027, então vale a pena você ficar dentro do Canadá e procurando por oferta de trabalho. Aí eu falei assim, ok, mas eu tenho que ficar dentro do país e tenho que ter uma renda, como que eu vou me manter aqui com um aluguel caro, né, da região de Vancouver, que vocês sabem? Como eu vou me manter? Ele falou assim, não, eu vou abrir para você o seu seguro-desemprego, você tem direito ao seguro-desemprego e o governo pode te aprovar até 1 ano de seguro-desemprego. Falei, ok. Então ele fez ali o processo para mim, abriu um sistema. E aí eu comecei a receber o seguro-desemprego. E aí foi interessante que ele falou assim, aproveita o summer, né? O verão tá aí, vai estudando francês para aumentar a sua pontuação, para você conseguir a residência permanente mais rápido. Então, gente, foi basicamente isso que aconteceu. 2025 inteiro eu não pude trabalhar, porque fiquei aguardando, né? Porque daí eu apliquei, mandei documentação pro governo, fui aplicando diariamente, gente, aí começou um vício, porque daí todo dia você fica aplicando para vaga de trabalho. E daí, uma vez que você aplica para o seguro-desemprego, o governo do Canadá começa a te mandar e-mails, ó, tem essa vaga em aberto, você pode pesquisar para trabalhar lá nela. Então, foi aplicando. Gente, eu fiz mais de 37, até a última que eu anotava, né? Mais de 37 entrevistas. E o mais interessante é que eu aplicava para as vagas, eu era convidada para fazer as entrevistas. Várias foi por telefone, chamada de vídeo, e muitas delas foi pessoalmente, o que investiu tempo, porque algumas eram longe, dinheiro para ficar pagando transporte para ir. Mas enquanto eu estou gravando aqui os vídeos para vocês, gente, toda hora vem carro lá atrás, ó, com barco, deixa eu virar para vocês verem. Com barco, lá, ó, acabou de estacionar um, aí eles estão levando ali na prainha. E essa é a vista daqui, ó, sino da igreja tocando. Então, gente, o ano inteiro de 2025 eu fiquei desempregada, ou seja, eu fiquei o ano passado inteiro, só voltei a trabalhar agora nos Estados Unidos. Então, eu recebi o seguro-desemprego do governo de março até novembro, né? Quando foi final de novembro, eu recebi um e-mail do governo dizendo, ó, essa é a sua última parcela de seguro-desemprego. Então, eu fiquei durante todo esse processo, aplicava para vaga de emprego, investia tempo e dinheiro, né? Porque era caro para ficar pagando ônibus, trem, muitas entrevistas eram longe, cidades longinhas, Uber, trem, transporte, né, para poder chegar lá. Entrevistas eu era aprovada, eles queriam me contratar e daí eram negados na hora de fazer minha aplicação. Por quê? Porque não me estavam contratando para a região de Vancouver naquele momento com o salário que eles queriam pagar. Durante esse período, gente, ficava naquela dúvida, tá, então eu aplico novamente para os Estados Unidos, eu continuo aqui. Aí eu paguei, gente, 4 agências de imigração diferentes para ver a opinião, né, de agentes diferentes, ou seja, investi mais de $600 com uma agência de imigração para ver a opinião. Só que no final eles falaram a mesma coisa, ó, daqui para frente nem nós sabemos como te orientar, porque toda semana o governo muda as regras, região de Vancouver, que é a região que você mora, não está contratando, não está dando oferta de trabalho, não é que eles não estão dando, eles querem contratar, mas o governo não está autorizando contratar funcionários estrangeiros no momento com esse salário. E você pode pensar, nossa Silvia, então por que você não mudou de cidade, não mudou de estado? Gente, não é tão simples, porque não é só mudar de cidade, eu teria que ter um propósito naquele lugar que eu mudasse, entendeu? Para tentar uma oportunidade. Eu fiz entrevista para 3 lugares longes, para Manitoba, para Halifax e para a região de Toronto, só que eram cidades tão desertas. Eu estou na fase da minha vida que eu não quero morar em uma cidade isolada, no meio do nada, só para ter direito a um green card ou só para ter direito a uma residência permanente no Canadá, por exemplo. Então, o que aconteceu? Eu fiz essa entrevista, o lugar era muito isolado, eu pagaria muito pouco, tipo $15 a hora. Gente, isso é assunto para outro vídeo. Eu quero explicar a decepção, né, que eu sinto de ver as pessoas, né, os empregadores pagando, querendo te pagar 14, 15, $17 a hora e exigindo um currículo de um master degree, praticamente, né, de quem tem um mestrado. Então, é assunto para o próximo vídeo. Então, a minha decisão foi continuar na região que eu estava, de Burnaby. Eu tinha os meus amigos por perto, eu ia na igreja toda semana, eu
socializava com o pessoal da igreja, tinha a comunidade da igreja muito boa, que, querendo ou não, gente, isso faz uma grande diferença na vida do imigrante. Esse apoio que a gente tem entre nós, dos brasileiros, tinha muita amizade ali por perto, vocês acompanharam, eu saía bastante, aproveitei muito mesmo o verão. Então eu resolvi aí em novembro deixar todo o meu perfil do Expat Entry, né, que é um processo federal de residência permanente, né, sorteio de residência permanente do Canadá. Eu deixei tudo renovado, porque depois a cada ano vence. Então é dinheiro que você investe para renovar a documentação, fazer tudo de novo. Então eu fiz novamente a prova de proficiência do inglês, paguei a agência novamente para deixar meu perfil certinho, bonitinho. Então eu estou com meu perfil aberto lá. Ou seja, se eu conseguir aumentar minha pontuação, eu posso ser convidada à residência permanente mesmo estando fora de lá. Então, que é uma vantagem, eu estou aqui nos Estados Unidos trabalhando, mas eu estou também concorrendo à residência permanente do Canadá. Uma vantagem. E daí eu falei, bom, eu não vou ficar aqui no Canadá gastando minhas reservas de emergência numa situação duvidosa. Tudo isso, gente, envolve dinheiro, a dor de cabeça, a ansiedade. Aí eu falei, quer saber? Já fugiu do meu controle. Até onde a minha mão alcança, eu fiz. Agora passou daqui, não tenho mais o que fazer. É só aguardar agora a vontade de Deus e do governo, né? Então foi a minha decisão de vir para os Estados Unidos, trabalhar aqui enquanto meu processo roda lá, que ainda está funcionando lá no Canadá. Então não fiquem surpresos se o ano que vem eu voltar para o Canadá e falar assim, como assim, já está no Canadá? Porque meu perfil lá está aberto. Tudo vai depender do que o governo quiser fazer, né? A gente fica na mão deles. Então, isso foi o meu processo. Fiquei desempregada todo esse tempo porque não podia trabalhar, mesmo estando com uma permissão de trabalho válida até 2027. Eu só poderia trabalhar para aquela determinada empresa. O governo me pagou meu seguro-desemprego, que foi ótimo. Então, em novembro, quando o governo decidiu que seria a minha última parcela do seguro-desemprego, eu falei, uau, então agora eu tenho que agir como adulto, deixar as emoções de lado e ser objetiva naquilo que eu quero. Eu não posso ficar aqui perdendo tempo nem dinheiro. Então, eu precisei recalcular a minha rota. Falei, vou pro Brasil, passo as minhas férias lá como estava programado, passo o aniversário da minha mãe com ela, e daí eu vejo o que eu faço, né? Nesse período, eu já tinha compartilhado com vocês nos stories, eu mudei o meu status imigratório do Canadá. Então, o meu Work Permit, que era até julho de 2027, eu mudei para Visitor Visa, né, que eu já falei no vídeo anterior, que é o visto de turismo. Eu poderia continuar no Canadá até julho de 2027, procurando emprego. Mas quem vive só procurando emprego sem dinheiro para pagar aluguel, sem dinheiro para se manter, então eu falei, eu não vou gastar minhas reservas de emergência para procurar um trabalho, né? Então, eu ainda estendi bastante, que eu fiquei até fevereiro, né? Precisei tirar um bom dinheiro da minha reserva de emergência. Então é isso, gente. Um resumo aqui, na verdade, bem detalhado até, de todo esse meu processo, porque que eu mudei, então, a minha rota migratória do Canadá novamente para os Estados Unidos. Espero ter respondido em detalhes as perguntas que vocês me mandaram no direct, no Instagram. E eu estou aqui com essa vista da prainha do meu bairro. E se você gosta desse tipo de conteúdo que eu estou compartilhando aqui nessa série no canal, eu te convido para assistir o próximo episódio, onde eu vou contar para vocês como eu fui demitida da padaria no Canadá. Coisas que muitos de vocês não fazem ideia que pode acontecer. O empregador pode te levar para trabalhar e ele te manda embora e você fica de mãos atadas. Te conto com mais detalhes no próximo episódio. Até mais. Tchau!